Então, você precisa se apegar no curto prazo aos que os dados estão querendo te mostrar e sempre com destino, né? Eu acho que às vezes a gente só quer tomar decisão, mudar para cá, mudar para lá, mas qual que é o seu longo prazo? Qual que é o seu big plan? Onde você estima chegar? O caminho não vai ser uma reta, o caminho vai ser cheio de curva, mas você tem que sempre estar guiando para chegar lá no final, onde você já planejava. O que você quer ser lá na frente? Exato. Bem-vindos a mais um Conturbicast, o seu podcast sobre empreendedorismo, que hoje a gente vai deixar o marketing de lado e vai falar sobre liderança também. Quem está aqui comigo hoje é a fundadora da Cuco Health, a incrível Lívia Cunha. Seja bem-vinda. Obrigada, Doug. É um prazer estar aqui com vocês. Me conta o que é a Cuco Health e como que ela começou. Cuco, né, é um nome que a gente queria trazer, na época, algo relacionado à adesão ao tratamento. Então, a gente tem aquela alusão àquele passarinho do relógio que faz o cuco e lembra você, né? Tá na hora de tomar remédio. Tá na hora de tomar remédio, pois é. E depois a gente evoluiu um pouco mais, justamente por estar fazendo outras coisas, entendendo que Cuco é a junção de cuidado compartilhado, porque nossa plataforma, ela traz toda a junção das pontas, né? Do médico, do paciente, da farmácia. Então, assim, a gente trouxe uma nova versão para o nome. Foi um TCC que deu certo, né? Me conta essa história. Foi, eu sempre quis empreender. Meu pai vem da área da saúde, então eu convivi muitos anos com o setor e via muita oportunidade em saúde. E já entrei na faculdade querendo empreender. Tem uma história engraçada que eu conto bastante, né? Que o meu pai, como médico, espera que a filha seja médica. E normal. Meu pai advogado esperava a mesma coisa, exatamente. Hoje ele deve estar feliz, né? Tá feliz. O meu hoje também. Tá feliz. Mas você tem que apresentar resultado primeiro. Exatamente. Que demora um pouquinho empreendendo, mas a gente consegue. E aí, eu fiz administração, entendendo que era o curso mais conectado ao empreendedorismo naquela época e mais com as minhas afinidades também. E aí, na faculdade, já entrei com uma cabeça de olhar para todas as oportunidades de desenvolvimento de liderança, de empreendedorismo. Busquei estágios conectados à tecnologia também, que era onde eu queria empreender, juntando com a saúde. E foi aí que comecei a escrever a história da Cuco, né? Que mudou muito de lá até aqui, mas começou por aí. E na faculdade, né? Já que o projeto começou na faculdade, assim, como você começou a fazer esse network, né? Para trazer as pessoas para virar sócio, amizade, quem que tinha esse mesmo drive de querer empreender e fazer alguma coisa junto. Como que era esse seu radarzinho logo cedo? Legal, foi muito... Eu errei muito, porque a gente... Sociedade eu sei muito bem, já errei muito sócio. Pois é. Mas no sentido até de, pela pouca experiência... de fazer um negócio pela primeira vez, a gente achava que o semelhante tinha que estar mais próximo a nós. O amigo, né? O amigo, a gente cola achava... aqui, vamos fazer um negócio junto. Exatamente. E nem sempre... O amigo é o seu complemento, né? Ele geralmente tá mais próximo das suas afinidades. Então, quando eu comecei, eu convidei meu melhor amigo da faculdade para ser meu sócio. Os dois de administração, faltava alguém de tecnologia. Na época, eu tinha uma grande amiga que tinha feito intercâmbio comigo, que estava fazendo faculdade de sistemas da informação. Mas ela era programadora. Ela era programadora. Era, inclusive, a única pessoa programadora que eu conhecia na época, né? Entrando em tecnologia lá em 2015. Então, foi o meu convite para que ela viesse e aí fomos os primeiros fundadores ali na época da empresa, né? E o day one, cara, porque assim, na hora que você fala, saiu o CNPJ, vamos nessa, qual que foi a ideia? Assim, já tinha a tese, como vocês começaram? Vou fazer o produto, vamos pensar no business plan, como que foi isso daí? Porque é legal puxar isso lá atrás. Legal. Não sei se você lembra 100% desse trauma. Foi ótimo o trauma. Como eu falei, comecei muito errado, né? Então, a gente entendia que a gente precisava focar muito no produto primeiro e a gente validou pouco o mercado, a gente validou pouco, inclusive com os usuários, o que eles queriam, a gente já saiu desenvolvendo algo. E depois a gente levamos vários tapas na cara do mercado, né? Que vendo que a nossa solução não era a solução que o mercado precisava e aquele cliente não era o cliente certo que a gente imaginou. Então, a gente teve que pivotar diversas vezes, né? Mas o day one, para mim, ele vem quando a gente encontra o nosso modelo de negócio.
Então foram 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, até encontrar esse modelo. A gente pivotou A galera acha 3 que é vezes. fácil, né? Você na faculdade tem uma ideia brilhante, já vai florescer, você é o próximo Zuckerberg. E aí é o erro, né? Você começar pela ideia. A ideia, ela só vem do estudo do problema. Então, a gente estudou muito pouco e aprofundou muito pouco. Se a gente tivesse validado um pouco mais o problema, como que as pessoas resolvem esse problema hoje, provavelmente nosso produto teria sido muito diferente lá no começo. Mas deu certo, né, depois. O que acontece é aprendizado, né? Se tivesse dado certo desde o start, você não teria aprendido tanto. Exatamente. E eu acho que até olhando para trás, quando a gente já sabe o que deu errado, é fácil de falar, né? Mas até se eu soubesse que seria tão difícil, talvez a gente nem tinha começado e nem tinha aprendido tanta coisa dessa forma, tão rápido, né? Então, o meu day one, até conectando, foi quando a gente entendeu que a indústria farmacêutica e não as operadoras de saúde eram o nosso principal caminho, nosso principal cliente. E o day one foi realmente só o day one, e eu já tô no day 500 aqui e aprendendo ainda, e cada vez parece que é um novo day one, com um novo aprendizado. E aí, você falou que seu pai empreendia. Eu gosto que esse drive do familiar que empreende e você vê ali o negócio acontecendo é muito bom, até para quem vai ter filho assim, fala, cara, se eu sou empreendedor, ajuda seu filho a ser picado pelaquela formiguinha ali e entender o que é empreendedorismo. E às vezes é tão natural, né, que o empreendedor, eu falei isso já e é super polêmico, o produtor ele não é criado. Ele nasce empreendedor ou não nasce. Você pode melhorar o empreendedor. Mas se o cara não nasceu para empreender, cara, ele vai... O primeiro desafio dele, ele vai chorar e não vai voltar. O empreendedor nato, ele vai e faz acontecer. Até você falou que tem irmão que é totalmente diferente de você. Então você vê que é da pessoa o negócio. Mas o quanto que seu pai influenciou nisso? Legal. E eu concordo plenamente com isso, tá? Eu acho que assim como as pessoas nascem com aptidões para serem programadores de sistema, professores, eu acho que também o empreendedor também nasce, que não deixa de ser uma profissão, né? Então, o empreendedor nasce geralmente a partir de quando nasce, precisa florescer de alguma forma e busca os exemplos. E meu pai, nessa história, é o meu grande exemplo. Então, ele fez medicina, mas ele não fez medicina porque ele achava que não era empreendedor. Ele fez medicina porque na época dele, nas condições que ele tinha, medicina era o caminho de você ganhar dinheiro, de você mudar de vida, e era isso que ele buscava, né? Então, ele fez medicina, foi para Florianópolis, que ele queria morar lá, era de Goiânia, foi para lá, e quando ele chegou lá, ele não conseguia encontrar nenhum lugar para trabalhar. As portas não eram abertas, ele não conseguia entrar, né, não tinha networking, que é fundamental, né? Em qualquer negócio, qualquer coisa. E aí, chegando lá, ele entendeu que ele tinha que botar o lado empreendedor dele para jogo e fez a clínica dele. Então, na época ele não tinha muita condição, fazia plantão loucamente, minha mãe ajudava também, vendendo pão de queijo para ajudar. Então, foram juntos na parceria e construíram a clínica. Tinha um vendedor, uma vendedora e um empreendedor em casa. 2 exemplos. Exato, exatamente. E aí os exemplos ajudam muito a gente a mudar e a moldar a nossa história, né? Então isso mostra que é possível. Se você não está encontrando um lugar para você, você pode fazer o seu. Então esse exemplo, ele sempre me estimulou muito, desde pequena. E meu pai sempre foi alguém que me ensinou que a disciplina e o trabalho levam você onde você quer chegar. Então isso a gente precisa muito como empreendedor, né? A gente tem que ter. Se a gente não tem, a gente não chega lá. Não é desistir no primeiro desafio. Você praticou algum esporte? Porque eu sempre puxo isso. Porque normalmente o empreendedor que vai bem assim é porque ele tem algum esporte por trás, competiu alguma coisa. Eu fazia tênis, tá vendo? desde pequena, mas eu fazia todos os esportes que você imagina, assim, na faculdade, na escola, competitiva. Vontade de se superar mais que tudo, né? De ficar melhor naquilo contra o outro, que a gente contra você mesmo. Exato, exatamente. Não tem como, né? Acho que a gente tá sempre em busca desse desafio. É inerente do empreendedores, cara. Eu fui nadador, então que legal, a mesma coisa, o mesmo mosquito aqui. Não tem como. Cara, e como que foi essas rodadas de pivotagem? De tipo, é interessante porque na hora que você fala, pivotar parece claro agora. Mas você testar aquilo que eu tava falando, né? De ser resiliente ou teimoso na sua ideia e falar, não, vou persistir mais um pouco aqui antes de mudar.
Quando você percebeu isso? Porque isso é uma das coisas mais difíceis, de você acreditar tanto na sua ideia e você persistir um tempo a mais do que o necessário e morrer a sua empresa, ou pivotar para um lado errado, fazer essas decisões. Como é isso para você? Legal. A minha primeira pivotada, ela veio com muito sofrimento, porque era a primeira vez que eu estava precisando mudar completamente o meu negócio e, ao mesmo tempo, nesse momento, o time já não acreditava mais que a gente poderia encontrar um caminho bacana, né? Essa é uma das piores coisas, né? Essa é uma das piores coisas. E a gente, como ponta da lança, você precisa estar motivado o tempo inteiro ali, né? E motivando outras pessoas também. Então, essa primeira decisão, ela veio por uma necessidade importantíssima de dar uma esperança, inclusive, para que o time pudesse acreditar que era possível construir um modelo de negócio em saúde, que naquela época era ainda mais difícil. Então, o meu primeiro pivô foi com o nosso modelo de negócio de operadora, e só para dar um pouco de contexto, né? Quando a gente fez a Cuco, a gente tinha uma tese de adesão ao tratamento. Se eu ajudo as pessoas a seguirem o tratamento da forma correta, elas vão usar menos o serviço de saúde, e, por consequência, a sinistralidade da operadora de saúde vai ser menor. Reduz custo ali, então. Reduz custo, exato. Atrativo para o B2B ali, a operadora vai querer... Exatamente. Na tese, né? Exatamente, na tese. No Canvas, né? Canvas. O papel aceitou tudo. TCC, essa era a tese, o passamos Excel com nota e o 10. PPT são lindos. Exatamente. Agora na prática. E aí, quando fomos para o mercado, a gente viu que, na verdade, não. Assim, primeiro que a operadora estava vivendo um momento de crise, perdendo beneficiário, tendo que reduzir custo. Investir em inovação nunca é um investimento que vai te dar o retorno no curtíssimo prazo. Exato. Então, não era o cliente certo. E é uma época, você falando disso o quê? Em 2015? 2015 e 16. Os sistemas de startup ainda não estavam tão desenvolvidos como agora estão, que aceleraram muito, até com a pandemia. Exato. O mundo corporativo começou a aderir mais às startups, porque viu que precisa de inovação e elas não conseguem inovar. Exatamente. Então, a gente estava num outro sistema. E você estava dentro de um outro ecossistema que não era São Paulo, né? Você estava em Florianópolis, você falou, Florianópolis, né? Era. Então, eu imagino que tinha até mais um layer de dificuldade aí, que você não tinha acesso a tantas outras operadoras como você teria se estivesse aqui em São Paulo, provavelmente. Exatamente. E foi por isso que eu mudei para São Paulo quando comecei a Cuco. Floripa é um polo de tecnologia incrível, com muito talento, mas a gente tinha falta de ter o ecossistema de saúde fortalecido e com opções para que a gente pudesse validar mais rápido o nosso modelo de negócio. Então, a gente veio para cá e nas validações a gente conseguia fazer todas as reuniões, a gente levava, a proposta de valor era muito bem aceita, e aquele falso positivo sempre acontecia, né? Vou fechar, gostei e tal. Aí, na hora de fazer o cheque, aí já sumia e a gente não conseguia mais. Então, foi o primeiro pivô que a gente fez de modelo de negócio, e a gente não foi direto para a indústria farmacêutica. A gente fez um pivô entendendo que a operadora não é a mais interessada nessa conta de saúde. Quem paga a conta de saúde são as empresas. Então, se a gente oferecer uma plataforma que regule a adesão ao tratamento dos pacientes na empresa... Vai reduzir a coparticipação da empresa, por exemplo. Vai reduzir a coparticipação e a conta da sinistralidade. Então, empacotamos de novo um produto, tentamos vender para a empresa mais uns 6 meses, mais ou menos, e aí a gente viu que o caminho era muito... não era por aí, porque empresa, todo mundo que fala que vai trabalhar no B2B acha que vai vender para empresa e assim, e vai dar certo, que o RH tá com um cheque enorme para contratar várias soluções, né? E rápido, né? Decisão rápida. Enterprise, tranquilo, né? E aí foi quando a gente viu que também não era o caminho, mas dessa vez eu tomei a decisão de mudar muito mais rápido, né? Porque já tinha visto que... Já foi a primeira vez, né? Já mudou? Já mudou, de novo, né? Dá para mudar, né? Tem caminhos, dá para melhorar. E aí foi quando a gente foi estudar mercado americano e viu que lá o desafio da adesão estava sendo tratado e investido pela indústria farmacêutica e trouxemos esse modelo aqui para o Brasil. Então foi por aí o caminho que começou a dar certo, né? Tinha algum mentor, alguém que estava junto com você nessas decisões, que te ajudava, era na sociedade? Isso é importante também, porque... É muito solitário empreender, cara. É uma das coisas que você sente uns momentos, os caras falam, vou chorar sozinho aqui. Exato. Ninguém pode ver que eu tô chorando. Esse é um problema, né? Esse é o problema. Vou chorar no banho aqui sozinho, vou ver qual é que é. Mas se você tiver uma rede de apoio, que tem uma pessoa de, cara, tem uma dúvida, essa pessoa eu falo, eu me consulto, é super importante. Você Legal. Tinha essas pessoas? Eu tinha, e eram pessoas, todas elas empreendedores.
porque também tinham a mesma dor, né? Choravam sozinhos também. É muito difícil, exatamente, porque se eu olhasse para uma rede de apoio, por exemplo, familiar ou de um relacionamento, a tendência dessa rede é fazer você desistir, porque eles não entendem esse perfil de empreender antifrágil, né? E aí eu precisava de pessoas que me entendiam. Então, os meus grandes mentores eram os meus empreendedores amigos mais velhos do que eu, que já tinham passado por desafios parecidos e me ajudavam muito, me inspiravam muito, inclusive, né? Cara, e aí vamos chegar ao exit, né? Que é o êxito, não é a saída. Né? Eu acho que a melhor tradução não é a saída, é um êxito. Né? Que é você chegar com a sua startup e realmente alguém chegar, ser tão atrativo e comprar. Que foi o grupo RD, a Raia Drogasil comprou. Foi quando isso? 2021. 21, cara, super recente. Como que foi isso, né? Que aquele primeiro momento você fala, cara, agora acertei. Não é nem pelo dinheiro, minha tese deu certo, tudo que eu quis deu certo. Como foi isso pra você, assim, nesse momento? Tem um contexto, assim, super importante, né? Eu sempre quis buscar um caminho diferente da maioria das startups que querem buscar fundo de investimento. Com a Cuco, no mercado de saúde, eu entendia que o investidor estratégico ou o comprador estratégico era muito mais importante para que a gente conseguisse, de fato, escalar e entregar aquilo que a gente se propunha a entregar. Então, eu busquei fazer um relacionamento muito forte com os estratégicos potenciais compradores da empresa muito antes do momento da venda da empresa. Então, eu já me relacionava, eu já conhecia, eu estava sempre presente em discussões importantes do setor para que a gente pudesse se conhecer e se relacionar previamente, né? Que a venda, a hora que a gente assina, todo mundo acha que foi... Já aconteceu muita coisa antes. Já aconteceu. Já decidiram comprar lá atrás e você já decidiu vender lá atrás também, né? Quantas reuniões antes? Esse é um fato interessante, relevante. Quantas reuniões antes de assinar? Antes de assinar, o processo durou 1 ano e meio. Não dá nem para contar quantas. Não dá nem para contar, mas foram reuniões muito importantes, porque o processo de venda da Cuco aconteceu no momento da pós-pandemia. Ao longo da pandemia, a gente negociou a venda. E nesse momento, o digital estava muito em alta. Saúde digital era muito importante. Você estava com um case na mão, que foi a pandemia ali. A gente aqui, como conteúdo urbano, a gente usou a Cuco logo na pandemia. Eu não conhecia antes. Eu conheci na pandemia para agendar testes da Covid. Então eu conheci ali, eu falei, cara, que demais isso daqui, e fui conhecer, e daí depois conheci a história, na sua história, até você me falar como tá hoje. Tá bem interessante, mas continua. Bem diferente. E aí, né, durante as negociações, a gente foi entendendo entre os compradores também, né, quem era o comprador mais conectado à nossa tese, que a gente pudesse capturar mais sinergia junto, porque vender para estratégico é isso. Sim. A venda não é o exit, como você falou, né? Não é que vende e sai. Você vai vender e você vai construir um plano ainda maior conjunto. Então, você tem que estar muito alinhado à cultura, aos valores, à tese. E foi o grupo que a gente entendeu. É algo que você quer fazer parte ainda, É algo que você tem que querer fazer parte. Não tem como você achar que você vai... Dependendo do tipo da transação, com o estratégico, é muito difícil você fazer a venda e já sair. Então, você tem que gostar daquilo que você está fazendo e acreditar que juntos vocês vão entregar algo muito maior, né? E foi muito bom, porque até conectando a solidão que a gente estava falando, quando você se une a um grupo tão grande, tão potente, com tanta oportunidade, formando um ecossistema de saúde que hoje tem mais de 11 startups, por exemplo, você tem muita oportunidade e você não tá mais sozinho. Você tá junto de pessoas que querem chegar no mesmo lugar e que tem uma estrutura, uma governança, tudo aquilo que a gente, como startup, não consegue ter. E lá, como tá dividida essas startups? Você tá dentro dessas startups ainda, nesse grupo? Eles estão com CVB, CVC, como que tá? Tem duas estratégias, né? Tem um time de Value Creation que capta as startups e faz as transações, que podem ser transações ou de aquisição ou de investimento. Então, esse grupo, ele tá conosco acompanhando toda a execução hoje, por exemplo, né? Essa área de Value Creation, e ajuda a gente a destravar os caminhos, mas no caso da Cuco, a gente tá bastante integrado. A gente tem uma área que a Cuco virou uma área lá na Raia Drogasil. Vocês saíram
da esteira de startups e viraram uma solução interna uma já. solução integrada, exatamente. Temos o nosso CNPJ, né? Não somos completamente fundidos, mas a gente tem a nossa operação conjunta. E hoje, como que tá essa operação, né? Começou com traquear esse tratamento inicial ali para manter a pessoa plugada no que ela tá fazendo. E agora vocês pivotaram tantas vezes até chegar num negócio que é muito diferente, assim. O que é essa primeira caixa aí? Legal, Doug. A Primeira Caixa tem muito orgulho, eu acho que é um projeto muito inovador. A Primeira Caixa é um programa que transforma a lógica de amostra grátis física, que são aquelas caixinhas que os representantes levam na casa do médico, no consultório médico, tipo, né? o colírio que você vai no médico, ele te dá um negocinho pequenininho. Exato. Toma esse colírio aqui pra você experimentar. Ou então, né, um remédio importante que tem efeitos colaterais e você precisa experimentar. Mas a gente via que a inovação precisava entrar nesse lugar, porque hoje, até na fabricação de uma caixinha de amostra, é um custo diferente, uma produção diferente. Depois essa caixinha vai para casa de representantes no Brasil inteiro e pode perder a qualidade de alguma forma até chegar lá na ponta. Depois ela vai para o médico e talvez ela vá para o paciente. Então você tem uma cadeia muito longa para que as pessoas possam receber esse benefício de experimentação e acesso ao tratamento. Então o que a gente pensou? A gente precisa digitalizar esse negócio. Então, a gente criou o Primeira Caixa, que é uma plataforma que o médico tem o estoque virtual de caixinhas, né, que são abastecidas pela indústria farmacêutica. O médico escolhe a caixa que ele quer liberar, faz a liberação no nosso sistema ou mostrando um QR Code para o paciente faz o cadastro e chega em qualquer raio ou drogazil das 3.000 lojas espalhadas no Brasil, retira o produto original e começa o seu tratamento de forma gratuita. É sensacional isso. É muito bacana. Você resolve 2 problemas, né? Do paciente, do médico e o terceiro até, né? Que é da indústria também, né? Exato. E nesse sentido da indústria, como que você conseguiu mapear que isso era um problema? Não sendo da indústria, né? Porque quando você está na indústria, você está no mundo corporativo, você vê aquele problema, vou empreender aqui. Mas como que você tem esse insight não fazendo parte? Legal, Doug. Eu acho que todos os clientes da Cuco, como indústria, quando a gente estava muito mais voltado para adesão ao tratamento, eles sempre foram mais do que clientes, eles sempre foram parceiros. Então, o relacionamento que a gente construiu com eles foi fundamental para que a gente pudesse ter conversas sinceras sobre as dores que eles tinham. Então, a gente começou a ver, poxa, a adesão ao tratamento, ela está num funil. Antes da pessoa aderir ao tratamento, ela precisa entrar no tratamento. E entrar no tratamento é muito dolorido hoje para a indústria, para o médico, para o paciente e muito desconectado. Muito atrito, né, cara? Muito atrito. Então, a gente começou a ver uma oportunidade e junto com os nossos clientes, a gente foi desenvolvendo e foi maturando. Eu tenho muita sorte de ter tido ao longo desse caminho pessoas muito inovadoras do outro lado da mesa também, por mais que a indústria seja um grande elefante, né, comparado às startups, as pessoas que estão ali no trade, no marketing, são pessoas que querem fazer as coisas de um jeito diferente. Então, a gente construiu muito juntos. Você, como empreendedora, onde você aprende coisas? Onde você vai buscar conhecimento? Ou seja, me fala qual que é o seu roadmap de conhecimento. Eu sou viciada em buscar conhecimento o tempo inteiro, né? Seja conhecimento com pessoas que trabalham comigo e têm vieses diferentes, têm experiências diferentes. As interações que eu busco ter e manter até hoje, eu converso com muito empreendedor. Então, eu gosto de saber o que as pessoas estão fazendo, mesmo que não seja do meu mercado, para me trazer insights que eu posso trazer. Esse podcast é uma boa ferramenta. E como? E foi mesmo, já te falei que escutei aí os episódios. Muito bom, cara. É o jeito que eu aprendo muito com podcast. Sou curiosão. Isso é muito bacana, porque quando você se conecta com pessoas que têm profundidade em um tema específico que elas amam e que elas estão apaixonadas e querem resolver, você vai aprender muito com elas. E você vai aprender com os aprendizados que ela já teve no seu mundo, né? É muito legal, mas eu consumo muita informação, assim. Eu tô o tempo inteiro, eu tô com fone de ouvido ou no carro, ouvindo podcast, ouvindo coisas diferentes. O que você gosta de ouvir? Eu gosto de destrinchar isso. Eu trocar figurinha de podcast, porque eu escuto podcast de psicologia, de finanças, de marketing, de empreendedorismo, de engenharia, de tudo, cara. Eu também. Eu escuto de tudo, principalmente eu gosto muito de ouvir de fundos de investimento que trazem bem a história nua e crua, assim, dos empreendedores, das grandes e pequenas empresas. Você conhece a pessoa por trás, eu acho isso muito importante.
E gosto muito de podcast de beleza. Eu amo esse universo. Eu sou muito viciada. Estou indo, inclusive, de férias agora para a Coreia do Sul para aprender um pouco mais sobre esse mercado. E eu Já gosto... vi que vai brilhar o olhinho para outro empreendimento aí. Quando meu compromisso acabar, né? Que é muito difícil quem empreende não empreender de novo. Então, não sei em que momento, mas com certeza. Mas eles deixam você ou tem alguma coisa contratual que você não pode estar fazendo o que você está fazendo hoje e tentar começar a empreender alguma coisa? Não, eu tenho um compromisso lá, né? A gente tem um business plan de 5 anos, desde 2021 a 2026. Então, eu tenho um compromisso full time, que eu preciso estar junto. E eu não consigo, eu não sou essa pessoa que consegue estar com um pé num lugar e um pé no outro ao mesmo tempo. Eu preciso de intensidade. Então, eu gosto de fazer as coisas com todo o meu coração ali, com toda a vontade de fazer acontecer. Então, eu conheço muita gente que faz assim, né? Deu exit, todo mundo aqui, mas já tô vendo uma próxima ali, já que o pessoal aqui não me deixa empreender tanto aqui. É difícil. É difícil, não tenho a mesma liberdade que eu tinha antes, tem gente que fica maluco. Tem um amigo que fez isso, que fica maluco. Falou, cara, não é pra mim. Por isso que eu não tava no mundo corporativo. Exato. Porque não é pra mim. Eu sou aluno expulso da escola, que não nasceu pra escola, cara. É verdade, que não deixa de ser, né, uma escola. Então, isso é legal. E tem um dado curioso que, nessa história de M&A entre startup e grande empresa, só 2% das transações dão certo. O que é dar certo? É as pessoas continuarem o tempo que elas deveriam continuar depois que foram adquiridas. Só isso. Não é nem de dar certo o negócio. Não. As pessoas continuarem, dos founders, deu certo, operaram, capturaram sinergia, fizeram todo o plano que deveria ser feito. 2%. É assustador, né? É um takeover mesmo, né? Que o cara vai te comprar pra te expulsar dali. Tipo, cara, se deu certo, esse negócio foi muito bom, mas obrigado, continua por aqui. E o outro lado também, né? O empreendedor muitas vezes não consegue ficar. Então, tem essas que o mundo questões. Corporativo é isso, cara. Não tem a liberdade que você tinha de decisão, primeira coisa. Exato. Tipo, eu quero pivotar. Peraí, tem um board aqui que você tem que responder. Veja bem, não é assim, vamos analisar. Diferente. Mas tenho muita sorte em relação ao meu contexto, assim, eu tenho uma estrutura de governança, um chefe até direto que me dão muita autonomia para fazer as loucuras da Lívia, né, no bom sentido de tentar desafiar, tentar inovar. Eles querem cada vez mais essa inovação. Então, as portas estão sempre abertas. Tirando o lado, né, empreendedora, no dia a dia, assim, o que te dá paixão também? Você falou de maquiagem, né? De beleza. De beleza, isso. Não é só a maquiagem, então. Não. É tudo no mundo que envolve beleza. Eu adoro, porque tá muito conectado ao cuidado também, né? Ao autocuidado. Eu gosto muito de cuidar da pele, eu gosto muito de cuidar dos meus momentos de cuidar da mente indiretamente, cuidando do corpo, assim, né? Porque se você tá bem, se você tá prestando atenção em você, se você tá indo atrás daquilo que você precisa resolver em você e não só no negócio que você tá fazendo, no seu trabalho, você tá prestando atenção e cuidando da coisa mais importante, que é a sua mente. A mente do empreendedor precisa ser cuidada de diferentes maneiras, no esporte, na saúde da beleza, por exemplo, né? No autocuidado, de dentro para fora, é super importante. Então, eu adoro, sou fascinada, viciada. Qualquer produto novo que você quiser saber de skincare, você pode me mandar mensagem que eu vou saber te indicar. Sensacional. Adoro. Depois você vai me contar dessa viagem da Coreia, sim, pô. Você vai quando pra lá? Eu vou agora, tô indo em junho, julho, assim, pegar um pedaço grande de férias. E vou pro Japão e Coreia. K-pop, na K-Beauty. K-Beauty. J-Beauty e K-Beauty. Japão e Coreia. Caramba, velho. Não tem esse termo mesmo? Tem esse que termo. Curioso. Tem esse termo. É um termo que... Assim, os passos da K-Beauty incluem vários passos para você cuidar da sua pele melhor. Porque antes as pessoas usavam maquiagem com a pele horrível, assim, você nem pensava para cobrir. E hoje não. Pode ver que a maquiagem está indo para uma linha muito mais clean, porque a pele está muito mais cuidada. E tudo isso vem sendo desenvolvido no centro, na capital do mundo da beleza, que é na Coreia do Sul.
Cara, que É bem legal. demais. É Bem só legal. esse tipo de coisas que eu gosto, de curiosidades aqui. Vou te contar uma outra curiosidade, então, que não tem nada a ver com a beleza, mas eu também sou muito fã de sertanejo. Eu sou fã do Lua Santana, você não tem noção o como eu choro, fico até, assim, emocionado. tremendo de lembrar. Todo mundo acha, não, a Lívia deve ouvir um MPB, alguma coisa assim, né? Não, eu gosto de sertanejo. Tem raízes, né, com seu pai. Ele Exato, tá ali, exato. tá tudo certo. E qual que é a curiosidade do Lua? Só isso, que você é fanática por ele? Não, você fez alguma loucura já? Me conta. Não, eu já tentei. Eu já tentei de todo jeito chamar a atenção do Lua Santana, nunca consegui. Mas eu fui num show uma vez, fui no camarim, aí eu não consigo falar, você acredita? Trava? Eu travo, eu não consigo. O Lua Santana tira toda a minha... minha clareza. Você tá noiva agora? Tô noiva, O que seu noivo fala disso? Ele ok? Ele sabe que nunca vai acontecer nada, tá tudo bem. Aqueles acordos entre casal, né? Ó, você escolhe uma mulher lá, eu escolho Lua. Exato. Lua, a minha sorte é que ele escolheu a Gisele Bündchen, nunca vai dar certo, então tá tudo bem, é o nosso combinado. Que escolha difícil, né, cara? Poderia ser uma pessoa mais fácil aqui, né? Pois é. Pô, ele foi vacilando. Pois é. Que dica você daria para quem tá em startup, tá com aquela dificuldade de sabe se vai pivotar ou não, se vai pro mundo corporativo tentar, se volta pro B2C, tá naquela dúvida. Que dica você daria para essa pessoa? A gente tem que ser muito racional nesse momento e entender que nem todo movimento é um progresso. Às vezes a gente acha que tem que estar sempre em movimento. Muitas vezes a gente tem que parar, tem que olhar, tem que analisar e entender o que os dados por trás da emoção estão tentando falar pra gente. Então, as decisões que eu tomei de mudança ou de caminho, elas estavam muito conectadas a uma tese de longo prazo, baseada e alimentada pelos dados do presente. Então, eu via que sozinha, por exemplo, na Cuco, eu não ia conseguir chegar onde eu queria. Era inviável. Eu precisava ter ao meu lado não só a parte digital que eu estava construindo, mas a capilaridade, a extensão e o calor humano que a Raia do Brasil poderiam oferecer nessa conexão. Então, você precisa se apegar no curto prazo aos que os dados estão querendo te mostrar, e sempre com destino, né? Eu acho que às vezes a gente só quer tomar decisão, mudar para cá, mudar para lá, mas qual que é o seu longo prazo? Qual que é o seu big plan? Onde você estima chegar? O caminho não vai ser uma reta, o caminho vai ser cheio de curva, mas você tem que sempre estar guiando para chegar lá no final, onde você já planejava. O que você quer ser lá na frente? Exato, a gente não se pergunta isso, né? O processo vai ser difícil, cara. Mas como que eu quero chegar lá assim, ó. Eu imagino que vai ser esse, porque o mercado que eu acredito é esse. Mas se vai por aqui, se vai por ali ou tal, você precisa ter esse norte. E eu vejo muito isso. Tem empreendedor que você fala tal, não sei o quê. Cara, mas se você pensou se fizesse desse jeito? Dele, tá bom. E aí, o que você deu de insight pra ele muda já. Ele muda. Isso e é aí muito muda errado. o negócio dele. Aí você fala, não, cara, eu só perguntei se não seria melhor, se você já fez essa pergunta. Não, mas eu levei a sério. Aí outra pessoa fala, aí o cara muda também. E aí você vê que não sai do lugar, o cara começa a patinar, porque... Cara, eu acho que é essa ansiedade de fazer acontecer... De estar em movimento, né? A qualquer custo, cara. E é uma coisa que, querendo ou não, você falou, né? Pô, fiquei 6 meses até pivotar. As pessoas hoje querem as coisas muito mais rápido do que 6 meses. São muito imediatistas. E aí você fala, pô, mas 6 meses eu nunca faturei nada. Eu falei, bicho, às vezes você vai ficar 3 anos sem faturar nada. Você tá disposto? Você é empreendedora? Entendeu? Tem esse sangue empreendedor que é complicado. É muito complicado. E esse negócio, a gente tem que entender que não dá pra ser esse siri na lata, assim. Você tem que ficar atento ao norte, né? E parar um pouco, pausar, dar o passo para trás do empreendedor, geralmente é um impulso para você dar um passo mais forte. Mas tem até uma figurinha que marcou muito a minha vida, que em vários momentos a gente pensa em desistir. Vários momentos. Não tem como falar que não, né? Não é assim, não. Você faz aquela pergunta, quis. será que eu tô sendo teimoso demais, cara? Já não deveria ter largado esse mudado?
Porque todo mundo fala que você tá louco, né? Que você não tá vendo, esse negócio não tá dando certo, tá te fazendo mal, você tá com uma síndrome do pânico, você tá abatida. Você chegou a ter síndrome Eu do pânico? eu tive. Cara, Principalmente no começo ali, quando a gente não tinha encontrado o modelo de negócio, né? que é o Pra mim desespero, né? foi desesperador, porque era justamente o momento que eu tava precisando encontrar um caminho, uma luz no fim do túnel. E nesse momento, eu tenho muito na minha cabeça uma figurinha que muita gente já deve ter visto, que é um carinha cavando assim pra chegar numa mina de ouro. Aí, quando ele tá quase chegando, ele desiste. Aí depois Nossa, mostra a pontinha ali, a última cavada que ele desce, ele ia chegar. Eu sempre acreditei que essa mina de ouro, que esse norte, que essa... E ouro no sentido de realização, né? De você fazer um negócio, esse negócio dar certo, tava lá. Então, eu precisava continuar. E eu ia continuar pra esquerda, pra direita, e ia continuando, mas precisava desse estímulo. E não é que eu nunca quis desistir, eu já quis desistir várias vezes, né? Mas acreditava naquilo que eu tava fazendo. É o sangue empreendedor, cara. É o que eu falo, porque qualquer outra pessoa já teria voltado pro mundo corporativo. Ia falar, pai, eu posso trabalhar na sua clínica, no seu hospital, tem um lugar aí. E seria o caminho natural, né? Se for pensar, se eu não fosse empreendedora, minha vida já estava construída na história que outra pessoa tinha construído, e não na que eu quis construir. Cara, essa frase é muito boa. Numa história que outra pessoa construiu e não construir a minha, cara. É isso que o empreendedor busca, cara. Construir a própria história, cara. Exatamente. Pavimentar isso. E falar de liderança agora. Você com uma pequena líder. Aqui, sacanagem, né? Sacanagem. O bullying. O bullying. Quem tá assistindo e não sabe, eu tenho 1,55 m. É por isso que eu tô sofrendo esse bullying aqui. Pequena grande líder. Pequena grande Lívia. Me chamavam até de MEI. Microempreendedora individual. É muita sacanagem. Betina, um beijo pra você. Sensacional. Tudo bem. Mas como líder, né? Que o empreendedor, querendo ou não, ele acaba virando líder porque ele acredita muito na história dele. Mas foi uma coisa natural pra você? Ou você foi estudando, se aprimorando? Como foi esse processo? Legal, Doug. Olha... talvez o natural esteja mais no lado da liderança inspiracional. Eu tenho muito esse perfil de inspirar as pessoas, mas eu sou péssima para liderar pessoas que são muito diferentes daquilo que eu acredito que eu sei fazer, do meu estilo. E aí eu comecei a buscar ferramentas para isso, muito recentemente também nessa de buscar sempre uma ferramenta para resolver um problema, e eu encontrei um tema que se chama dinâmicas humanas. Não sei se você já ouviu falar. Não, isso não. É muito interessante, porque a dinâmica humana é um estudo que foi feito com 40 mil crianças. Eu posso falar algum número errado aqui. Sem problema. A gente faz o fact-check depois. Boa. E no mundo todo, e eles descobriram que existem basicamente 5 personalidades nas dinâmicas humanas. Eles colocavam uma dinâmica de Legos, assim, que as crianças precisavam montar um parque ou montar um zoológico, e eles observavam por muito tempo que essas crianças tinham 5 padrões de comportamento, que é o padrão emocional, o mental ou o físico, que é como você reage a tudo que acontece, mentalmente, fisicamente ou emocionalmente, e aí tinha uma combinação de, por exemplo, mental, físico, emocional, mental. Quase você combinava. Quase um disque, mas assim, pro lado mais da ciência da psicologia, né? É muito interessante. E isso me ajudou porque eu comecei a mapear as pessoas do meu time. Então, hoje eu sei, o meu COO, qual é a dinâmica dele, o meu líder de tecnologia, qual é a dinâmica dele, o meu noivo, qual é a dinâmica dele também, a gente já usa para vida pessoal, mas você consegue lidar muito melhor com as pessoas, porque a liderança, ela é muito sobre você se adaptar ao que o outro precisa de você. Não é você querer empurrar uma coisa nas pessoas, não vai funcionar, né? Então, você tem que entender como ler essas pessoas. É um poder de convencimento, né? É um poder de persuasão, exato. Então, isso me ajudou muito, inclusive... Comecei a escrever algumas coisas sobre empreendedorismo agora no meu Instagram e vou começar a falar bastante sobre isso, porque para quem é mais racional como eu, é difícil. Você tem que ter ferramenta para lidar com o comportamento. Pessoas são difíceis, né? São difíceis. E só ouvir a pessoa também... Às vezes você fala, cara, mas tô te ouvindo já, e a pessoa tá esperneando ali, mesmo assim você fala, cara, mas tá errado o que você tá pensando, né? A gente não vai chegar lá do jeito que você quer.
é frustrante às vezes. É frustrante. E essas ferramentas são importantes para quem está liderando, porque assim, a gente tem soft skills por natureza, mas você tem que trabalhar muito bem isso, cara. Diferente do empreendedor, o Diferente do empreendedor, exato. O líder, ele é criado, moldado e melhorado. E uma coisa que eu vejo muito que está acontecendo, e você deve ver isso no mundo corporativo, as lideranças, elas estão mudando muito. É que você não passou para o mundo corporativo, você não viu isso. Mas antes era muito verticalizado. Né? Era o chefe que mandava todo mundo obedecia. Está cada vez mais horizontal a liderança. Né? Compartilhando mais conhecimentos, escutando um cada outro, dividindo mais as tarefas do que antes. Tipo, pô, você é de operações aqui, mas eu entendo o seu problema aqui. Onde eu posso te ajudar? Quem eu conheço aqui que pode te ajudar? Isso... 5 anos atrás já era quase impensável antes da pandemia. A pandemia ajudou nesse sentido, assim, a escalar, a digitalizar algumas relações. Então, das lideranças que a gente tem conversado aqui, eu sinto muito isso. As pessoas estão cada vez ouvindo mais, cogitando mais pensamentos diferentes. A diversidade em si realmente está sendo falada e empregada. Isso é muito importante, né? Eu não gosto de falar exatamente de liderança feminina, porque eu acredito que, pô, cada um tem um jeito de liderar que não é só o sexo. Não é só o gênero que fala. Mas tem uma diferença entre o homem e a mulher no lidar com pessoas. Tem não mesmo. Tem como, não tem como. Porque a mãe tem a coisa mais materna, sabe? E você é a mãezona líder ou não? É a mais chefona? Como que é essa pegada? Depende da situação. Depende da situação. Não, eu acho que eu não sou mãezona. Eu acho que o meu mãe, ele é muito ensinar na disciplina, ensinar na cobrança. Então, eu tenho esse lado que é um pouco mais sargenta, assim, de fazer as coisas, né? Então, porque eu acredito que eu aprendi assim. Eu fui educada assim. Então, meu pai, minha mãe, eles tinham mais esse viés mais duros. E isso, para mim, é o meu cuidar. Também, né? Eu tô cuidando da pessoa. Se eu sou dura com você, eu tô cuidando de você. Porque eu quero que você melhore, eu quero que você evolua. Se eu passo a mão na sua cabeça, pode saber que eu não tô me importando como eu deveria com você. Isso é interessante, cara. Interessante. Que é atenção, né? É a atenção que você tá dando pra pessoa. É a atenção, exatamente. A atenção e é o tempo, a dedicação e a crença que você acredita que a pessoa precisa só de um empurrãozinho aqui ou ali para se desenvolver, para mudar, né? E quando eu não acredito, isso é um problema, inclusive. Porque quando eu não acredito, eu acabo não sendo dura. Então, meu time que tá assistindo, por favor, saibam, né? Se eu sou dura, existe um motivo por trás. Faz sentido, e aí é bom ela tá sendo dura com você, entendeu? Esse é o feedback, esse é o feedback. Exatamente. Falando de futuro, assim, o que você almeja pra Cuco, né? Que vocês estão mexendo ali, que estão fazendo de estratégia. Quais são os próximos passos? Legal, muito boa. A gente está num momento em que a gente se posiciona como um agente de transformação para a cadeia farmacêutica, a cadeia da indústria, do médico, do paciente e do varejo. Então, hoje a gente já entrega uma proposta de valor muito interessante quando a gente pensa em acesso ao tratamento e adesão ao tratamento. Mas esse funil está no meio. Existe ainda o desafio de como a gente consegue trazer para a classe médica novas formas deles conhecerem os produtos disponíveis no mercado, que é um pilar forte de promoção, né? Promoção dos tratamentos para o acesso e para a adesão. E é uma grande dificuldade da indústria. É uma grande dificuldade e os modelos são muito analógicos hoje ainda, né? Então, o propagandista batendo na porta, apresentando, mostrando testes, estudos científicos, exato. Ou a indústria levando o médico para eventos, congressos. Exato. É muito custoso, demorado, né? É muito desafiador, é um custo muito alto. O custo de promoção médica no Brasil é de 10 bilhões por ano. Né? Então, a gente está falando de um mercado importante da gente olhar e transformar. E não quer dizer que a gente vai acabar com o que existe. Quer dizer que a gente vai melhorar o que existe. Isso é super importante. Quando a inteligência artificial chegou, todo mundo achava que seria substituído
do dia para a noite e as coisas iam mudar. Não é assim. A inteligência artificial trouxe maior produtividade para que a gente possa fazer o que a gente sabe fazer. Então, o propagandista é muito bom em se relacionar com o médico. Mas por que ele precisa conhecer da molécula, não sei o quê, blá, 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 para falar? Ele não estudou isso. Ele estudou forçado, relacionamento. Né? Exato. Então, a gente quer otimizar o tempo e a gente acredita que esses são os 3 pilares fundamentais para que a gente possa, de fato, transformar a cadeia farmacêutica com inovação. Você falou de inteligência artificial. Tem poucas pessoas falando disso hoje, não é? Quase não escuta. Quase ninguém escuta, a gente quase não toca no assunto. Mas é que assim, a generativa é a que é a do momento e todo mundo fala. Porque a inteligência artificial existe desde 1940, né? Não é uma coisa nova. Mas como vocês estão usando lá? Eu imagino que vocês usam na Cuco para análise de dados, mas o que mais? A gente usa... Primeiro, assim, a gente começou olhando para o que poderia aumentar a nossa produtividade. Então, a gente começou, por exemplo, a usar ferramentas como o Canva para construir as nossas apresentações. A gente usa no nosso dia a dia um assistente de reuniões para gravar tudo que é feito na reunião e poder transcrever e lembrar a gente dos to-dos que a gente tem que fazer. Isso excelente, cara. É excelente. Ajuda Hoje muito. não tem como a gente pensar que a gente consegue ter uma agenda que das 8 às 18 tem uma agenda atrás da outra e a gente vai lembrar tudo que aconteceu, virar a chave todo momento. A gente não vai. E a gente pode usar a inteligência artificial para otimizar esse processo. Então, já entra lá a inteligência artificial junto, que é a ferramenta que a gente usa, manda para os e-mails de todo mundo depois o que precisa ser feito, o que foi discutido. Então, é por aí que a gente começou a usar a inteligência artificial em favor da nossa produtividade. E os próximos passos estão muito mais relacionados a incorporar nos nossos produtos, né? Então, a plataforma da Primeira Caixa vai ganhar algumas inteligências de gestão do estoque do médico, por exemplo, com inteligência artificial. Aquele médico que usa muito aquele produto pode solicitar automaticamente mais caixinhas para que ele possa fazer a liberação. Então, tem alguns estudos começando a acontecer. Outro tipo de empreendimento que você já brincou na vida sem ser a Cuco? Teve alguma outra empreitada? Vários que eu não ganhei dinheiro, assim, vários que não... Vale tudo, porque no empreendedorismo você tenta de tudo, mesmo sem ganhar dinheiro. E você aprende alguma coisa com isso. Exato. Essa é a mensagem. Exato, exatamente. O que você fez? Olha, Side hustle. eu já vendi limonada. Sabe aqueles clichês mais básicos que você vê nos filmes? Já vendi limonada na porta da casa do meu avô, já vendia gibi do meu irmão na clínica do meu pai, então pegava, era ótima essa relação, né? Você roubava os gibi do seu irmão? Não, eu negociava com meu irmão os gibis, você já levava pra clínica e aí vendia os gibis pra quem tava, as crianças da recepção. O irmão pode roubar do irmão, tá tranquilo. Então, ele fala que eu tenho uma conta grande com ele. Mas, e aí tive uma empresa que essa foi a mais ajeitadinha na escola, que era de pulseira de miçanga, eu vendia, tive cartãozinho. Mas fazia dinheiro, você falou que não fazia dinheiro. Não, você vendia. Assim, mas o custo era muito maior do que a receita que eu tinha. Você pegou um skill de venda, pelo menos, aí. Sim, super. Que é super necessário. É super importante. É para isso que, assim, essas experiências que nos levam a pouco resultado financeiro são muitas vezes as mais ricas, né? Que você bota mais intensidade, que você tenta transformar, que você se envolve. É muito interessante. Você fala super bem, né? Você fez Obrigada. curso, alguma coisa natural, assim, para apresentar e tudo mais. Eu tive que falar muito, eu acho. Quem fala muito acaba se acostumando a falar, né? Quando eu comecei a Cuco, eu vinha para São Paulo e eu participava de todos os eventos de pitch que existiam. Então, eu tinha muita prática. Eu sonhava, às vezes, com aquilo que eu ia falar no outro dia. Então, eu acho que isso foi me dando confiança, porque daí as apresentações eram muito boas. A gente ganhava frequentemente esses programas de prêmio e tal. E isso foi me dando confiança. Acho que a confiança estimula a comunicação, né? Então, foi conseguindo me aperfeiçoar. E tem a ver com a minha dinâmica humana também. A minha dinâmica humana mental, físico, tende a ter uma comunicação bastante clara e objetiva. Cara, e é essencial a comunicação, principalmente quem tá na liderança ali. O cara que não se comunica direito, ele fica desesperado, porque às vezes ele pede alguma coisa e não se comunicou direito, ninguém
entendeu. Exato. E vira um desastre. E a gente vê vários líderes que não se comunicam direito. Vários. É o mais comum, na verdade. E precisam buscar o aperfeiçoamento, né? Porque assim como a liderança, a habilidade de comunicação, ela pode ser desenvolvida, ela deve ser desenvolvida se você quer chegar em algum lugar. Hoje em dia, principalmente nessa era dos creators que você tá se vendendo o tempo inteiro, né? E o mundo corporativo é assim, né? Você se vende o tempo todo. Sim, Como startup, você se vende o tempo todo. Eu acho que a gente tem um preconceito no Brasil com vendedor. Falar, sou um vendedor. Não, cara, todo mundo tá vendendo em todo momento, cara. Não tem que ter vergonha, porque faz parte do jogo, cara. É uma habilidade essencial. Essencial. Então, tem alguns recados super importantes nesse podcast de hoje aqui. Tem um último, assim, que você queira deixar pro pessoal que tá ouvindo a gente? Eu acho que tem uma coisa mais específica para as mulheres que estão empreendendo, né? Que quando a gente está empreendendo, a gente acha, ou quando a gente está entrando no mundo corporativo, a gente acha que a gente precisa se moldar o contexto e se igualar às pessoas que estão ali. Então, quando eu comecei a empreender, por exemplo, eu me masculinizava muito. Eu achava que eu tinha que ter um jeito, que eu tinha que ser menos vaidosa, por exemplo. Não que isso tenha muita relação hoje em dia, as coisas mudou bastante. Mudaram bastante, né? Mas eu acho que o grande recado para essas mulheres que estão começando a empreender ou se posicionar na carreira no mundo corporativo é para não perderem a essência. Porque é justamente no nosso diferencial, naquilo que a gente é único, que a gente brilha, que a gente aparece, que a gente consegue chegar onde a gente quer chegar. E não dá para fingir ser alguém que você não é por muito tempo. Seja no relacionamento, seja no trabalho, com seu time. Então, seja você mesma, desencana, que eu acho que as coisas vão acontecer. Tá, é o Big Brother pra mostrar isso. Exato. Depois da segunda semana, você já sabe quem é todo mundo. E eu falo que a grande moeda de troca hoje é a autenticidade, que é exatamente isso. Você ser autêntico é você ser verdadeiro com você mesmo. Ser você mesmo é autenticidade. Exato. Acredito muito nisso e cada vez mais sou eu mesma. Sensacional, Lívia. Obrigado demais por compartilhar sua história aqui. Sua agenda, né? Imagina. Prazer. Gente, você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos. Você que é empreendedor, manda para os seus outros amigos, chama para conversa, vai para o bar com os empreendedores. O empreendedor gosta de falar com o empreendedor, cara. A gente não tem vergonha, ama o que faz. E até a próxima. Esse foi o ConturbiCast com a Lívia Cunha, a fundadora da Cucorel. Bora ver as 3 lições que a gente aprendeu com ela nessa edição? Número 1. Pivotar uma empresa pode ser uma ótima saída para testar novas possibilidades de crescer dentro de uma base já consolidada. Mas antes de dar esse passo, é importante estudar bem a ideia e validar todas as alternativas do mercado. Do contrário, existe o risco de fazer o movimento errado. E ainda tem um detalhe, o seu time precisa acreditar no novo caminho. Afinal, se nem a sua equipe bota fé na pivotagem, o alinhamento geral vai exigir muito mais camadas. Número 2. Empresa em movimento não é sinal de progresso. Na verdade, às vezes é melhor parar e analisar os indicadores do presente para então pensar no futuro que os dados querem mostrar para a gente. O Big Plan é como barco que precisa mudar de rota várias vezes para chegar ao destino em segurança. Afinal, o caminho do sucesso geralmente tem curvas. Portanto, parar o processo para estudar faz parte da estratégia que conduz o negócio ao objetivo desejado. Número 3. A insegurança do mundo de hoje faz muitas marcas se esconderem na mesma postura de sempre para evitar qualquer atrito com o mercado. Esse costume faz a comunicação ficar chata e limitada. E ninguém gosta disso. O que faz a gente brilhar no mercado é justamente a autenticidade. Então respeite a essência dos seus negócios e veja como as pessoas vão valorizar a sua marca pelo diferencial que a personalidade dela tem.